Marilo, o que a gente faz num tempo louco desse, né? Tem aí uma pandemia, tudo bem, temos aí o Zoom, né? Temos aí o Meet agora aberto, o Google Meet mais fácil, né? Temos ferramentas várias, estamos podendo conversar de casa, mas o que a gente faz num período desses em que a militância pensa ainda no edital, na lei de incentivo, pensa num benefício assim, mas não tem uma política pública mais estruturada na mente das pessoas, elas já não pensam mais nessas estruturas que a gente estava conversando, que são mais sólidas, e estão tão ajoelhadas diante do Estado, tão dependentes de tudo, porque a própria lei Aldir Blanc foi assinada pelo presidente em que a gente abomina, né? Foi um acordão com o Centrão e com a própria esquerda, quer dizer, teve um acordão ali para dar esse dinheiro. E, aliás, e essa lei Aldir Blanc, será que vai chegar o dinheiro? Será que vai dar certo esse repasse? O que você acha, Marila? Uma pergunta fácil, eita, mas a gente pega a bola, não sei se a gente vai matar no peito essa, porque é difícil. Agora, várias coisas entre o que você está trazendo e o que formidável, Emanuel. Eu adorei isso, fragilidade na manutenção da vida, né? Palavras e frases importantes para a gente manter assim, sabe, em casa, escrita, para a gente lembrar o que está direcionando as nossas ações, né? Eu acho que um grande desafio é como que a gente vai gerar pressão aonde está o poder que decide os mecanismos. O ideal, lá longe, utópico, é que a gente invertesse, né? A gente passasse, já que é tudo midiático, tudo online, mil maneiras de disseminação, que pode ser mais enraizada, né? Saber que a gente pode juntar 300 mil pessoas, ou 70 mil pessoas, ou 5 mil pessoas, se não é mais na rua, de outros modos, né? Isso é formidável. Eu acho que aí tem espaço que tinha que ter um grupo pensando nessa logística. Que já tem algumas coisas funcionando assim, mas quem são essas cabeças que controlam essas outras mentes e corpos para quê? Então, acho que no mínimo tem isso. Quem, o que está fazendo aonde, com qual finalidade. A gente não pode esquecer, quem está interessado em discutir isso, que não é realmente só a discussão da lei. É com qual finalidade a curto, médio e longo. Então, para mim, uma estratégia de guerrilha seria ter diversos grupos pensando cada um nessas logísticas, mas sabendo fazer uma leitura política de como que está andando o desdobramento dessas discussões. Né? Então, por que eu pontuei a coisa da prontidão do corpo? Porque naturalmente está justificado que vai ficar ali pensando, nem lembraram que podia não ser sancionado, né? Até não sei como é que sancionou. Então, assim, mas se eu estou aqui conduzindo o processo dessa lei, eu estou bem desconfiada que pode não ser sancionada. É o mínimo que eu posso fazer. É eu estar prevenida. Porque não posso ser sonsa. Foi sancionado, que interessante, hein? Que bom, que maravilha, dinheiro. Tá todo mundo, né, desesperado, mas ao mesmo tempo, vamos aonde? Vamos continuar dando, né, alimentando até determinado ponto? Então nós precisamos de diferentes grupos aí para poder ultrapassar a barreira desse som, que nesse momento é o som da sobrevivência. Quanto tempo dura essa lei? Em quanto tempo distribui? Tá que nem aqueles R$600 lá de ajuda. Agora estão querendo cobrar de quem for ter carteira assinada. Isso tem que estar sendo discutido. Que tipo de mediocridade é tão profunda que vai fazer a pessoa devolver um subsídio? Não importa Não, se isso vai e acontecer tem ou não. outro problema, né, Marila, que é o critério de pagamento dos 600 é o mesmo do auxílio emergencial. Então, quem já não foi atendido no emergencial vai pegar esse recurso como? Porque vai bater no mesmo problema. Além disso, a gente tem a outra questão que é o critério de distribuição nos municípios não está claro e eles vão. Tem gente querendo fazer. Teve colegas que estavam na reunião ontem com os secretários municipais de Cultura aqui do Paraná, junto com a Secretaria de Cultura do Estado, e a dúvida entre os secretários era justamente distribuir como não só o auxílio, mas o subsídio. E o que eles estão discutindo é edital. Edital para clipe, edital para gravar disco. Espera um pouquinho, a gente está numa situação emergencial, de pandemia, falta dinheiro. Ao invés de fazer uma distribuição de assistência social, a gente vai fazer editais, sabendo nós que um edital é um processo de exclusão e de seleção, e que normalmente é baseado em currículo, e currículo também tem a ver com chances de vida, formação, capacidade de educação, títulos e tudo mais, que já tiram a pessoa da condição
de extrema pobreza para uma condição minimamente de classe média. A gente não tem aí uma contradição grave entre o que estão propondo e o que deveria ser a assistência das pessoas no momento de crise? Será que a gente não tem que pensar mais na periferia, nos que são mais pobres também nesse momento? Como que a gente vai lidar com essa situação dessa lei que me parece tão contraditória? Porque ela não deixa claro que ela está ali para dar subsistência para os mais frágeis, se na parte do auxílio tem tudo bem os R$600, mas um subsídio pode ser feita essa distribuição de benefícios para a arte no critério do mundo da arte. O que é isso? Eu não entendi essa lei, porque essa lei, diante de uma pandemia, de uma situação emergencial, ela não parece sincera com seus objetivos de proteção social. Bom, Manuel, eu não quero também, acho que o Yuki também talvez tenha coisa para falar. Tua colocação é muito... Primeiro do que você coloca para mim é como é que se distribui. Nós ainda estamos discutindo isso. O Estado ainda não aprendeu, as outras lideranças, muita gente sabe. Agora, eu acho que aqui tem um embaçamento, é isso que eu estou te falando. Tem lugares que já tem quem sabe oferecer outras possibilidades, isso deveria ser muito mais rápido. Sabe? Eu me sinto tratada às vezes como ignorante, sendo que a gente não é, porque também quem são o assessoramento, né? E o que tem a ver, não tinha que ser gestor de cultura, desculpa, pensando no meio dessa distribuição. Deveria ser todos esses grupos que estão lá o tempo todo zapeando sobre quando sai, sancionam, eles deveriam estar gastando tempo pensando já na distribuição, conectando com quem tem que conectar, com quem vai receber na mão para distribuir e já ofertando as outras possibilidades de distribuição. E os dados indicadores, né, Marila? Porque aí volta no que você falou no começo da conversa, que sem os dados, sem as pesquisas e os indicadores que a gente reclama que não foram feitos, que estavam previstos, como que aponta para quem tem que distribuir? Cadê os dados? Tudo bem, Manuel, mas veja bem, a situação que a gente tem real não tem, não sabe, não faz ideia, e os gestores são piores que qualquer outra pessoa no lugar dos gestores atuais de cultura, faria qualquer um de nós, qualquer outra pessoa de grupo que trabalha, qualquer outra pessoa que trabalha com cultura, né, eu digo os macros. Tem vários gestores de cultura que trabalharam nos processos de conferência que podiam estar trabalhando junto com essas outras gestões hierárquicas. Então, o que eu penso a gente pode ser mais rápido. A gente não tem nada disso, mas tem, sei lá, R$2.000, né? Então, assim, é só edital? Vai fazer o edital igual aos outros editais que são de uma outra circunstância? Está faltando para a gente uma capacitação, que eu acho que tem muita gente que sabe, mas está no lugar errado, né? Para já saber como é que resolve isso. Isso não é difícil. Você está numa situação de emergência. Não é o fim do mundo você ter recurso. Ao contrário, deveria ser uma parcela que você já cobre com esse recurso. O que você está trazendo que é importante é como e por que demora tanto, sendo que nós deveríamos estar preparados, sim, para situações de emergência. Nós temos condições de contribuir com maneiras de... É ou não é, Manuel? Eu tenho certeza que você tem. Está faltando inteligência aos governos. Só que, assim, por que demorar tanto? Então, assim, eu não acho que esse é o elefante branco no meio do caminho, né? Só para terminar, a tua questão me traz. Primeira coisa, nós deveríamos inverter as relações de força com esses sistemas reprimidos. Mas nós sabemos que nós não juntamos a força necessária ainda para isso. Mas sempre é momento, porque os Chicago Boys, os 25 chilenos da economia, que estavam prontos na hora do que o Yuki mencionou e do que você mencionou, de uma ditadura, eles já tinham um projeto na mão e aquele projeto teve espaço para entrar. Né? Então, é isso que o Negri está falando, que eu acho muito importante. Onde estão, é isso que eu estou falando, onde estão os nossos formatos de outros modos de distribuição para oferecer no momento que entra uma situação de emergência? Então, esses outros modelos não é para ser o único modelo, mas nós temos que estar prontos e temos que estar oferecendo algumas situações para quando precisar vierem. Agora, como é difícil inverter a relação de forças, que é disso que a gente está falando acima de tudo, relações de força e qual é a nossa força, eu só quero deixar esse problema. Um grande problema para mim é essa ideia dessa dispersão. 500 mil lives. Eu te pergunto, quem produz lives, vocês estão fazendo lives para quê? Vai desdobrar isso como? Aonde é que você tá, sabe? Então, assim, até o povo passar desse processo, a live, para que está servindo a live? Como é que ela se desdobra? Então, isso fica, né? Fica a dica. Sim, mas, assim, maravilhoso, Marila. Eu não tô respondendo, mas me sinto muito provocada no bom sentido. Quem não me conhece vai achar que eu sou meia, né? Mas é isso mesmo, né? Me sinto muito provocada pela discussão. Acho que o Yuki está trazendo uma fala
do lugar de quem dança, do lugar de quem tem ali, que também é muito importante escutar. E a tua pergunta, Manuela, é bastante provocadora. E eu penso assim, a gente não está só desbaratinado, mas tem muita gente desbaratinada. Então, assim, nós temos que estar um pouco mais prontas e prontos para ações diferenciadas em momentos como esse. E não ficar desesperado só. Mas tem muita gente que tem todo o direito de estar, né? E a gente precisa Sim, conseguir é uma essas situação pessoas que estão na extrema, faixa né? da sobrevivência aí. Exatamente, é uma situação extrema, então a gente tem que compreender realmente que as pessoas estão sofrendo e literalmente desesperadas. Yuki, ainda sobre a Lei Aldir Blanc, é, qual a tua perspectiva? Primeiro porque, vou falar de Curitiba primeiro, né? Porque a gente fez várias conferências municipais, estruturou um sistema de lei que ficou engavetado. No último ano do FLUIT, não foi aprovado na Câmara dos Vereadores. Então, agora, com o Greca, ele voltou para estaca zero e está engavetado, assim. Então, O sistema, plano, está tudo engavetado, né, em Curitiba. Tá. E aí o Fundo. problema também é que a Fundação Cultural tentou e está sendo irresponsável já na gestão da Fundação Cultural. Porque pela lei, se a minuta da lei não foi aprovada, o que vale a lei anterior. E na lei anterior diz que conferências municipais são obrigadas a ser realizadas a cada 2 anos. Tem 2 conferências que eles não fizeram, que podem ser colocadas pelo Ministério Público também. Já tem pessoas já fazendo isso. Mas não somente isso, na lei que rege o Conselho Municipal da Cultura e também a Conferência Municipal, as diretrizes votadas têm que ser colocadas em prática pela gestão administrativa. E isso é a base da Constituição de 88, né? Por isso que existem conferências municipais. E isso não está sendo feito. Então, o problema é que para a lei Aldir Blanc vir e ser distribuída com uma fiscalização, precisa ter minimamente a participação dos artistas e dos civis, né, tá A controlando, participação nas decisões, né? Você está falando, nas né, ações. Yuki? Isso. É garantida a participação no processo democrático da população, por meio de Sim. conferências, conselhos, tudo mais. É isso que você está falando, né? Ou seja, a Lei Aldir Blanc E- deveria estar tendo uma consulta pública, uma participação da sociedade na decisão. Sim, e aí também a gente não pode entender que só quando é instituída uma lei que as frentes populares, os artistas têm que se mobilizar. Então, cabe também, volta a trabalho de base. Porque desde 2017, quando foi a última vez que foi feito o Fórum de Dança de Curitiba, fez a participação em organização das setoriais e planos setoriais de dança, a gente ajudou, acho que foi 2017. Desde isso, não vejo articuladores da dança em Curitiba tentando estar ativo, vendo como que o satélite está operacionando, sabe, fiscalizando. Não tem. Então, agora... Olha, na música, e o que também não, viu? Na música, a gente tenta se esforçar e articular, mas tem um pequeno grupo que só lida com a verba dos editais, que é ouvido Sim. pela Fundação, mas não tem diálogo mais de classe. Quando se tenta fazer algum fórum ou conferência, ocorre sabotagem. Para a gente passar esse plano setorial da música de Curitiba aqui, eles lutaram contra a realização. Né? Olha só, 110 páginas o plano municipal de música. Não é aplicado e a gente tem uma dificuldade de promover diálogo com a classe. Então, isso que você está sentindo na dança, eu posso te dizer que na música também existe. Mas aí eu acho que a solução é como que a gente vai criando organização. O único jeito é se organizar. E aí, como que faz uma semana que eu lancei Mobilização Dança Curitiba, que é um grupo que tem suas regras e a gente fez uma ficha de cadastro, de associação, não tem taxa, não tem mensalidade, mas é um grupo que vai colocar em pauta e discutir em GTs as necessidades da classe da dança. Então, de alguma maneira, eles têm que se mobilizar. Eu acho que é nesse lugar. E aí, quando voltando
de maneira geral, estamos vivendo uma crise que não é somente da cultura, da saúde. É crise, como a gente estava falando, do sistema capitalista neoliberal ou da política. Então, nesse aspecto, o único jeito é organização. É organizar-se, o povo organizado.